Bom, estou de volta com a parte 2, como prometido, as escalas termométricas e as conversões. Isso no volume 6 de vocês se encontra entre as páginas 10 e 13, beleza? Vamos lá então. Então, escalas termométricas e conversões. Qualquer medida pressupõe uma comparação com algum padrão estabelecido. Então, quando eu vou medir alguma coisa, eu tenho que usar um processo de comparação para saber se a temperatura é maior ou menor, se é mais rápido ou mais lento, beleza? Então, por isso, os instrumentos de medidas têm escalas para que se possa efetuar a comparação desejada. Atualmente, na relação de escalas termométricas, a mais utilizada é a escala Celsius, seguida pela escala Fahrenheit. No entanto, a escala adotada pelo sistema internacional é a Kelvin, em homenagem ao físico irlandês William Thomson, que era conhecido como Lord Kelvin. Bom, o que vai acontecer? A escala Celsius ela é a escala mais comum no mundo. É conhecida como escala usual. A escala Fahrenheit ela é muito utilizada em países de língua inglesa. Então você tem que fazer uma conversão para saber qual que é a temperatura naquele local que você se encontra, se a temperatura lá estiver medida na escala Fahrenheit. Bom, as escalas termométricas Celsius e Fahrenheit adotam como referência duas temperaturas conhecidas denominadas de pontos fixos. O ponto de congelamento da água, ou ponto de gelo, e o ponto de vapor, temperatura de ebulição da água no nível do mar, a pressão de 1 atm. Então, para a construção de uma escala termométrica, coloca-se o termômetro a ser graduado em um recipiente com gelo em processo de fusão, ou seja, o gelo derretendo. E aguarda-se que o equilíbrio térmico seja atingido. Quando isso ocorre, marca-se o ponto equivalente à altura da coluna líquida dentro do capilar e atribui-se arbitrariamente um valor numérico para ela. Repete-se a operação, colocando o mesmo termômetro a ser graduado em água fervente, que é a água no processo de ebulição. Então aqui, nessas duas situações aqui, eu coloco o termômetro dentro de um recipiente com gelo derretendo, vou lá, marco o valor numérico que eu quero. Aí eu pego esse termômetro, coloco dentro de um recipiente com água fervente, espero atingir o equilíbrio térmico, marco o segundo valor. Então no primeiro caso aqui eu tenho ponto de gelo, no segundo caso aqui eu tenho ponto de vapor. Então a aferição de um termômetro ou de uma escala termométrica pode ser realizada por meio do ponto de gelo ou do ponto de vapor. Bom, em seguida, divide-se o espaço entre esses dois pontos fixos em tantas partes iguais quanto se queira. A seguir, há os valores do ponto de gelo e do ponto de vapor para as escalas mais conhecidas, além do número de partes em que cada uma delas foi dividida. Então, na escala Celsius, o que eles fizeram? Eles estabeleceram que a temperatura no ponto de gelo é 0 e a temperatura no ponto de vapor é 100. Entre 0 e 100, eu tenho 100 partes iguais. Na escala Fahrenheit, no ponto de gelo, a temperatura aferida 32 graus Fahrenheit e a temperatura no ponto de vapor 212. Entre essas duas temperaturas eu tenho 180 partes iguais. Na escala Kelvin, eu tenho ponto de gelo 273, ponto de vapor 373. E entre esses dois valores, 100 partes iguais. É só fazer a diferença, tá? Da maior com a menor, que eu tiro a quantidade de partes iguais que eu tenho nas escalas. Então, a escala Celsius e Fahrenheit são as mais utilizadas no dia a dia. Em trabalho científico e pesquisas científicas, a escala Kelvin é amplamente adotada. Bom, então, o que é o ponto de gelo? É o ponto no qual eu tenho a temperatura de fusão da água sob pressão de 1 atm. O ponto de vapor é a temperatura de ebulição da água sob a pressão de 1 atm. Bom, como já apresentado, embora as escalas utilizadas mais usualmente sejam a escala Celsius e a escala Fahrenheit, a unidade de temperatura no sistema internacional é o Kelvin,
que considera a temperatura mínima da matéria, isto é, o momento em que as partículas que compõem a matéria não têm mais energia cinética. A temperatura dessa partícula é tão baixa que ela nem vibra. E essa temperatura é de aproximadamente menos 273 graus Celsius. Essa temperatura denomina-se zero absoluto. E tal valor foi dito como ponto nulo na escala Kelvin. Por isso a escala Kelvin é uma escala absoluta, ou seja, na escala Kelvin eu não tenho valor negativo em Kelvin. Os menos 273 aqui é para Celsius. Daqui a pouco nós vamos entender por que o zero absoluto dá menos 273. É só fazer uma relação. Então, se eu posso fazer uma relação, eu posso aplicar conversões entre escalas. Eu posso ter a escala que eu quiser, respeitando o ponto de gelo e o ponto de vapor, aplicando a ideia de proporcionalidade entre uma escala dada. É fácil. Eu não preciso nem decorar a fórmula. Então, em algumas situações, é necessária a conversão da temperatura de uma escala termométrica para outra. As variações de temperaturas medidas em qualquer escala termométrica sempre são proporcionais entre si. Acabei de falar isso. Por isso é possível efetuar conversões de valores de temperatura entre uma escala e outra. Pode ser a escala que eu quiser. Se eu aplicar o princípio da proporcionalidade, o pressuposto da proporcionalidade, eu estabeleço relações entre essas escalas. Aí é só substituir valor numérico. Considere um caso em que o termômetro é aferido em uma escala arbitrária denominada escala Z e tem pontos fixos de gelo e de vapor iguais a 20 e 130 graus Z. Essa escala foi criada, é uma escala fictícia. Bom, para efetuar as conversões da temperatura entre a escala Celsius e a arbitrária Z, por que Celsius, que é a mais comum? Devemos partir do princípio de variações de temperaturas medidas em ambas escalas são proporcionais. Ser proporcional não é ser igual. Então, desenhando-se as duas escalas lado a lado, destacam-se os pontos de gelo e de vapor. Vamos lá então. Aqui tem as duas escalas, a escala Celsius e a escala Z. Então, desenhando uma do lado da outra, eu tiro a ideia de proporcionalidade. Esses segmentos eles têm o mesmo tamanho, mas eles não estão relacionados aos mesmos valores, então eles são proporcionais. Então basta eu estabelecer a ideia de retas paralelas cortadas por retas transversais, ou seja, basta eu aplicar o teorema de Thales, que eu resolvo o meu problema aqui. Então as conversões termométricas devem levar em conta a proporcionalidade das variações de temperatura em diferentes escalas. O segmento é o mesmo, mas o valor que variou não. Então por isso que é proporcional. Então eu tenho que estabelecer a relação respeitando a razão em que eu vou determinar essa proporcionalidade. Então o que ele fez aqui? Ele fez uma comparação entre a escala em grau Z com a escala em grau Celsius. Então eu tenho um segmento menor e um segmento maior. Do lado na escala Celsius, um menor e um maior. Então se eu estabelecer uma razão entre o menor e o maior, na escala Celsius eu tenho que fazer a mesma coisa. Foi o que ele fez. B' sobre B igual a' sobre A. Como é que eu calculo B', B, A' e A? É só fazer a diferença do de cima com o de baixo. B' é a temperatura em grau Z menos 20. B é 130 menos 20. Bom, como eu usei o menor segmento na escala Z, eu vou usar o menor segmento na escala Celsius. A' é a temperatura em grau Celsius menos 0. A é 100 menos 0. Então, eu tenho aqui a minha proporção criada. Subtraindo os valores naturais aqui, os valores reais, eu vou ter Tz menos 20, que eu não posso subtrair, igual a Tc sobre 110 menos 100. Sobre 100, quer dizer. Então, multiplicando isso em cruz, simplificando, dividir por 100 e multiplicando em cruz, eu vou ter Tz menos 20 igual a 1,1 Tc. Ou seja, eu criei uma equação devido à proporção que eu tinha.
Então, o que a gente entende nessa equação aqui, ó? Que a temperatura nessa escala fictícia Z, ela é 1,1 da temperatura em graus Celsius mais 20. Então, se eu quiser saber a temperatura em grau Z para uma temperatura em graus Celsius qualquer, basta eu substituir o valor dessa temperatura em graus Celsius em Tc e resolver a equação numérica. Então, ó, com essa equação podemos determinar o valor da temperatura na escala Z para qualquer temperatura na escala Celsius. Então, por exemplo, se a temperatura ambiente for de 20 graus Celsius, a temperatura Tz será igual a quanto? Basta eu trocar 20 na expressão no lugar de Tc, multiplicar por 1,1 e somar 20. Eu vou ter 42 graus Z. Então, com isso, eu posso estabelecer uma relação entre temperatura em graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin. É só aplicar proporcionalidade. Olha lá, ó, podemos usar o mesmo procedimento para comparar as temperaturas em outras escalas. Então, as equações de conversão, que eu volto a repetir, não tem necessidade de decorar. Tá? Não existe essa necessidade. Basta eu partir do pressuposto da proporcionalidade que eu chego no valor que eu quero. Teorema de Thales, acabou meu problema. Então, no tópico anterior, vimos que por meio de duas escalas de temperatura quaisquer, é possível estabelecer uma equação que permite converter os valores entre elas. Agora, nós vamos relacionar as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin para deduzir as equações com as quais podemos converter suas respectivas medidas de temperatura. Então, para converter a temperatura entre as escalas, devemos conhecer algumas medidas correspondentes. Quais são essas? Ponto de gelo, nas três aqui, ó, 0, 32, 273, perdão. Ponto de vapor, 100, 212, 373. Então, ó, é só partir do pressuposto da proporcionalidade, retas paralelas cortadas por transversais, ó. Esses três segmentos aqui são proporcionais. Esses três segmentos maiores são proporcionais. Acabou meu problema. Olha lá, ó. Partindo do pressuposto da proporcionalidade entre as escalas, nós temos que, ó, apliquei a relação de proporcionalidade entre as três, estabelecendo uma razão entre, em cada uma, o segmento menor com o segmento maior. Olha lá, ó, o segmento menor dessa. Tc menos 0 sobre o maior 100 menos 0 é igual a Tf menos 32 sobre 212 menos 32, que é igual a Tk menos 273 sobre 373 menos 273. Estabeleci a proporção. Se eu dividir tudo por 20, eu tenho essa relação estabelecida. Tá? Mas eu volto a afirmar, não tenho necessidade de decorar isso. É só aplicar isso aqui inicialmente e acaba o problema. Bom, substituindo o valor da temperatura em uma das escalas, é possível determinar o valor correspondente na outra. Por exemplo, a temperatura de 400 Kelvin pode ser convertida para as escalas Celsius e Fahrenheit da seguinte maneira. Então, se eu considerar Tk igual a 400, na hora que eu faço a conversão de Kelvin para Celsius, eu relaciono a primeira e a última equação. Ó, esse 5 aqui cancela, então só fica 400 menos 273. 400 Kelvin são 127 graus Celsius. Não existe grau Kelvin, tá? Kelvin não tem grau. Então é 400 Kelvin, porque é uma escala absoluta. Conversão de Kelvin para Fahrenheit, é só relacionar a equação do meio, que é a segunda, com a terceira equação. Substituindo 400 aqui no Tk, o resto é só a resolução da expressão numérica. Eu chego a 260,6 graus Fahrenheit. Então, ó, vale lembrar que memorizar equações como essas é prescindível, ou seja, não tem necessidade de eu decorar essas equações, pois sempre podemos deduzi-las com base na proporcionalidade existente entre as escalas, como foi realizado nas deduções das equações. Quer ver? Ó?
Se eu considerar os 400 Kelvin aqui, eu não tenho necessidade de decorar essas 3 equações aqui, ó. É só aplicar a proporcionalidade. O menor sobre o maior é igual ao menor sobre o maior aqui, que é igual ao menor sobre o maior aqui. Acabou meu problema. Achei as 2 temperaturas que eu desejava. Beleza, pessoal? Bom, para a semana é isso. A gente se encontra na nossa próxima aula, que é online, onde eu vou resolver a série de exercícios relacionada a equilíbrio térmico e escalas termométricas. Um forte abraço e até a próxima.